E agora, ouvindo o novo secretário municipal de saúde, Ademir de Souza. Ele não é exatamente médico, mas vai atuar na administração da saúde pública, destacado pelo novo prefeito Adalto Scardoelli e provavelmente com o apoio de todo o setor da saúde, porque todo secretário sempre tem essa... vamos dizer assim, esse tipo de consenso. A gente vai saber, inclusive, em que condições ele chega agora à secretaria, mas é de se imaginar que num município como o nosso, em que o hospital assume uma função muito importante no contexto da saúde total aqui do nosso município, hospital, médicos, a categoria dos médicos, enfim, eles são também tradicionalmente ouvidos, né? Ou era de se esperar isso. E se assim foi, toda essa negociação culminou com a escolha de Ademir de Souza para a Secretaria de Saúde. É com ele que a gente vai conversar agora. Bom dia, Ademir. Bom dia, Daércio. Bom dia a toda a equipe da Rádio Saudades FM, da TVM, a todos os internautas que acompanham também o seu programa. Um prazer, Daércio, voltar aqui no seu programa para poder participar e falar com a nossa população. Faz tempo mesmo que você não vem aqui hoje. Tanto que eu nem conhecia esse nosso estúdio aqui, né? Pois é. É verdade. Tá estreando aqui. E volta mais jovem, mais magrinho também, né? Bem, minha gente. Tarefa difícil. O Ademir tem 50 anos, nasceu em Itabapuã, assumiu já muitas secretarias de governo aqui, em várias administrações do prefeito Adalto Scardoelli. Administração, Fazenda, Secretaria de Governo, Assistência e Bem-Estar Social... E em todas elas desempenhou excelente papel. Agora resta saber se na Secretaria de Saúde fará o mesmo. E é o que nós vamos saber com ele. Inicialmente, Ademir, nós sabemos que o setor talvez mais, aproveitando que o assunto é saúde, mais nevrálgico que se tem na administração é saúde. Saúde por mais que você tenha dinheiro, nunca dá conta. É um setor nevrálgico mesmo, vamos chamar assim, não é? Dos mais difíceis, por sinal, de se administrar. E você não é médico. No entanto, você chegou a essa condição de secretário, eu imagino, após muita conversa do prefeito com outras instituições de saúde do município, que não apenas a própria equipe de governo. Foi assim? Daércio, na verdade, assim, eu também não sou economista e fui secretário da Fazenda da Prefeitura de Matão, né? Por um período, administrei também os recursos do município, assim como fui diretor do Departamento de Tributos, assim como não sou assistente social, mas fui o primeiro secretário da assistência social, quando o prefeito Adalto criou no seu segundo mandato, na verdade no seu terceiro mandato, ele criou a Secretaria da Assistência Social. Na verdade, o nosso papel é o papel da gestão mesmo, né? É o papel de colocar a experiência que a gente adquiriu em todos esses anos para que os serviços públicos, não importa a área, ele possa funcionar e prestar um bom serviço para a população. A saúde, como você tem colocado, ela, assim, até com a experiência que a gente tem de todos esses anos, eu participei dos 3 governos do prefeito Adalto, eu participei de uma parte do governo do prefeito Chico, eu ajudei e assessorei o prefeito Edinho no primeiro mandato dele em Araraquara de 2001 a 2004. Quer dizer, então, essa experiência é que nos dá essa oportunidade, nos oportuniza em qualquer área poder estar desempenhando o nosso papel. E ele é muito simples, é fazer o serviço público funcionar, né? É contar com a colaboração dos servidores públicos, que na verdade são as pessoas que estão lá, que colocam a mão na massa, e na Secretaria da Saúde mais ainda, porque a gente tem uma gama, são 426 funcionários, para você ter uma ideia, na Secretaria da Saúde de Matão. Então, assim, profissionais da maior competência. Só para você ter uma ideia, ontem, no primeiro dia de trabalho, eu já fiz uma reunião na parte da tarde com todas as coordenadoras das unidades básicas de saúde da nossa cidade. Nós temos 7 unidades. Na verdade, a gente tinha 9 unidades, né? Mas a UBS de São Lourenço do Turvo foi transformada na estratégia de saúde da família, e a unidade do Las Lomas, como você sabe, foi noticiado pela imprensa, ela foi fechada, né? Havia ali uma casa alugada e ela foi fechada. E nós temos lá o início da construção de uma unidade básica de saúde, que foi iniciada ainda no governo do prefeito Chico Dumont, e que está lá só a fundação feita, que aliás já é um dos problemas que nós precisamos urgentemente resolver.
nós vamos tomar algumas medidas agora nos próximos dias. O prefeito Adalto ou eu, alguém vai para Brasília para poder resolver esta questão da unidade do Las Lomas e também do São Judas Tadeu, que é uma outra unidade lá de estratégia de saúde da família, que foi iniciada também no governo do prefeito Chico Dumont e que está lá, parada. A obra foi levantada. Em que pé está essa? Está levantada? Está levantada. Essa tem levantada, está com a laje já colocada. Não foi acrescida de mais nada. Exatamente. E esses são 2 convênios. E esses bairros têm mesmo demanda para essas 2 unidades? Na verdade é o seguinte, esses estudos foram sendo feitos na medida das suas implantações. Nós saímos do governo Chico Dumont com 22 equipes de ESF, né? Hoje tem 15 e algumas delas faltam. Eram 22? Eram 22. Isso há 5 anos atrás. Exatamente. E aí, então, conforme a demanda, você tem crescimentos dos bairros. Hoje, na verdade, com todas as possibilidades, inclusive tecnológicas que a gente tem, é possível você começar a estudar uma descentralização, vamos dizer assim, uma centralização, mas criar as divisões regionais. Assim como se criou a AMES, por exemplo, no Estado, onde se dividiu o Estado, se criou uma AME, por exemplo, nós temos uma em Taquaritinga, temos uma em Américo Brasilense. Quer dizer, é possível também você fazer isso no território do município. Mas esse é um processo gradativo que você vai fazendo, que conforme as condições técnicas e profissionais que você tem na rede, você pode ir estabelecendo esse tipo de planejamento, né? Nós temos, por exemplo, assim, eu fiquei feliz na nossa volta agora, por exemplo, que a prefeitura deu continuidade ao trabalho de informatização nós fizemos, no primeiro governo do prefeito Adalto, a interligação de todos os postos de saúde. Nós dotamos a prefeitura de uma rede de informática que foi colocado na época via rádio. Hoje ainda existem alguns locais que são rádios, mas já existem outros lugares de fibra ótica. Quer dizer, é uma questão que você vai avançando tecnologicamente e você vai conseguindo melhorar essa situação. E aí a gente faltava, que é um sonho de toda a Secretaria da Saúde, é ter um sistema único onde você possa facilitar a marcação de exames, a marcação de consultas. Num único lugar. Exatamente. Você centraliza num sistema e você precisa ter a gestão disso para que ele possa funcionar. E depois distribui. Exatamente. Então, na nossa chegada agora, já foi implantado esse programa, já houve o treinamento nas unidades básicas de saúde. O Schettini fez isso, deu continuidade a esse trabalho, implantou esse IDS e ele vai passar agora para uma segunda fase, que é a fase propriamente dita da gestão disso, que nós já temos os funcionários treinados, em que pese a gente ter uma grande demanda de atendimento nas unidades básicas de saúde. Essa foi uma das colocações que as nossas coordenadoras colocaram ontem, que a enfermeira padrão que está coordenando, ela está fazendo... como se diz aí no jargão popular, ela está batendo escanteio, correndo para cabecear. Você tem alguns problemas estruturais ainda que precisam ser colocados. Mas essa questão da informatização, ela é muito importante e ela vai possibilitar num futuro, eu não estou dizendo que isso vai ser agora, que vai ser nesse mandato, mas ela vai possibilitar a regionalização das unidades básicas de saúde para facilitar tanto o atendimento através da informatização quanto o atendimento físico, onde você possa colocar inclusive as especialidades para poder atender a nossa população. Então é uma tarefa grande, uma tarefa que não é de um governo, é uma tarefa que passa gradativamente pela implantação e que a gente precisa respeitar esses processos de implantação. Eu não posso chegar aqui agora e falar assim, joga tudo fora que foi feito. Ao contrário, a gente vai ter que continuar aquilo que está bem feito, que vai funcionar para que a população possa ter acesso e possa receber os benefícios desse investimento que está sendo feito. Na dúvida técnica, no caso, você vai consultar quem? Na dúvida técnica, nós temos profissionais competentíssimos na rede, né? Mas eu já levei comigo também uma pessoa que é bastante experiente, que trabalhou no nosso primeiro governo, que é o Faro, que já trabalhou na Secretaria da Saúde quando o ex-prefeito Chico Dumont era o nosso secretário da Saúde. Depois também, quando ele era prefeito, ele estava lá. Ele deixou agora, trabalhou nos últimos 4 anos na Secretaria da Saúde. Ele foi o secretário da Saúde da cidade de Dobrada. Ele é daqui de Matão, mas trabalhava em Dobrada. E o Faro já assumiu comigo a responsabilidade. Ele conhece toda a estrutura técnica da Secretaria da Saúde e vai colaborar. Mas pra você ter uma ideia, antes de vir para cá, eu passei pelo posto central
da Saúde, aqui do lado do Sindicato dos Metalúrgicos, conversei com a doutora Ana Bopp, conversei com a Marina Sequeto, que era a diretora de departamento. Quer dizer, quanto a isso, eu estou muito tranquilo mesmo, porque nós temos profissionais competentes e eu falava isso, inclusive, ontem com as nossas coordenadoras. A partir de ontem, o problema da Secretaria da Saúde, das unidades básicas de saúde, passaram a ser meu problema. Eu não quero vir aqui na imprensa e ouvir que está tendo um mau atendimento numa unidade básica tal, então eu quero que esse problema seja meu. Mas para isso eu quero a reciprocidade deles. Então eu vou fazer e vou criar as condições para que os servidores da saúde, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de estratégia de saúde da família, eles tenham condições de prestar um bom serviço. E aquilo que for problema, eu quero ter essa atenção deles, quero ter essa colaboração dos nossos servidores, que eu tenho certeza não vai faltar, porque a gente tem um grupo de servidores públicos competentes, dedicados, mas se faltar as condições para ele, é evidente que o serviço acaba não sendo de boa qualidade, mas não por culpa deles. Você pode ter um caso ou outro caso de algum servidor que possa não estar no caminho certo, mas a gente vai corrigindo esses rumos, porque eu tenho certeza que mais de 99% dos servidores são pessoas dedicadas e eu vou contar com eles para trabalhar. E a relação desse governo e da sua secretaria com o hospital, sabendo que Matão tem essa particularidade, sim, de ter para o público o Sistema Único de Saúde, mas como grande prestador de serviço nessa área, o Hospital Carlos Fernando Manzoni, que é uma referência muito importante de saúde, que, portanto, se não é diretamente atuante numa administração, ele pelo menos deveria sim ser visto, porque realmente é para lá que recorrem os nossos doentes e até mesmo todo o setor de emergência, já que lá está abrigado também o pronto-socorro municipal. Como é que está sendo nesses primeiros dias e como vocês pretendem se relacionar com o Hospital Carlos Fernando Manzoni? Uma relação que nos últimos anos foi muito complicada, muito truncada, muito nervosa, enfim. E a gente sabe disso, né? Houve muitos conflitos e a relação, até mesmo em época de pandemia, não foi nada amigável. Dos serviços que o hospital se prontificou a prestar para o município nesses últimos anos, resultou aí uma dívida bastante grande que aos poucos, até onde sei, me corrija se eu estiver errado, está sendo saldada por ordem judicial, isto é, mensalmente, por determinação judicial, o município tem que pagar esses saldos remanescentes aí todos. E, portanto, uma relação complicada, pior ainda em tempos de pandemia, entre o executivo e o hospital. Como é que vocês vão conviver com o hospital e como já está sendo nesses primeiros dias, afinal de contas, inclusive sobre esses saques aí, esses resgates, esses débitos automáticos judiciais aí do dinheiro da prefeitura para saldar a dívida do hospital? Olha, essa relação vai ser a melhor possível, eu não tenho dúvida disso. E eu estou falando isso assim com a maior tranquilidade, porque primeiro eu conheço essa discussão já de muitos anos, como não é preciso repetir, a gente participou dos 3 governos do prefeito Adalto, uma parte do Chico. Eu fui funcionário do Hospital Carlos Fernando Manzoni, eu conheço a diretoria, e eu vejo essa questão, e o prefeito Adalto tem colocado muito isso já durante a campanha, ele falou sobre isso, e agora já depois de eleito, nas várias entrevistas, o prefeito Adalto está arredondando uma proposta, e a gente tem conversado com várias pessoas, inclusive com o hospital, no sentido de que a gente possa construir uma estratégia de curto, de médio e de longo prazo para que essa questão seja definitivamente resolvida, para que cada um desempenhe o seu papel, qual é a sua obrigação, qual é o seu direito. E o prefeito Adalto, inclusive, tem dado uma sugestão que foi feita há muitos anos atrás pelo ex-governador Orestes Quercia de São Paulo, que ele tinha esse problema com as universidades paulistas, com a USP, com a Unicamp, com a Unesp. E a solução que ele encontrou naquele momento, nós não estamos dizendo que vai ser essa a solução, mas pelo menos a ideia foi essa, ele tirou 1% do orçamento do ICMS para passar para as universidades paulistas. E isso acabou com a discussão. Por quê? Porque o reitor de cada universidade sabia que naquele ano ele tinha aqueles recursos, ele podia cuidar da vida dele. Então, o prefeito Adalto tem dito que a gente vai fazer essa discussão aqui com o hospital também. Vamos definir qual é o papel de cada um.
nós temos um único hospital na cidade, portanto ele é o único prestador de serviço do município, o único prestador de serviço do governo do estado e o único prestador de serviço do governo federal, né? É o único. Tudo centraliza nele. Sim. Então nós temos que trabalhar e cumprir com o papel de cada um para que o hospital não sofra essa quantidade de gente que busque lá a solução que deveria encontrar na rede básica de saúde. Isso pode tornar o pronto-socorro mais barato? Exato, evidentemente que sim. Evidentemente que sim. Que a gente sabe que a rede, ela pode resolver, pela experiência que se tem, ela pode resolver até 90% dos problemas na unidade básica de saúde. Se não na unidade básica de saúde, na estratégia de saúde da família, né? Quer dizer, os programas eles foram sendo implantados, planejados e implantados exatamente para criar essa resolutividade e para que a gente sempre consiga resolver as especialidades ou então, na emergência, o hospital. O hospital deveria ser o último local que as pessoas deveriam procurar. Você veja assim, ele ficou bem latente nesse final de ano, quando o ex-prefeito decretou ponto facultativo do dia 24 ao dia 31, nós ficamos 7 dias sem nenhuma unidade básica de saúde funcionando, sem nenhuma estratégia de saúde da família funcionando. Então, onde é que as pessoas iam? Ele precisava fazer um curativo, ele veio no pronto-socorro. Ele precisava tomar uma injeção, ele veio no pronto-socorro. Ele tinha uma dor de cabeça, ele veio no pronto-socorro. Aí você tem essa situação agravada com a pandemia. Porque hoje tem uma dor de cabeça, já começa, suspeito de Covid. Quer dizer, você fica. É natural que aconteça, é natural que exista essa ansiedade. E as pessoas, quer dizer, e tudo isso ficou aonde? No pronto-socorro, que tem 2, 3 médicos de plantão, né? E aí o hospital se vê na obrigação de contratar um outro médico de plantão para colocar lá, para poder atender toda essa demanda. Então, esse trabalho ele tem que ser conjunto. Esse trabalho ele tem que ser cada um no seu papel, cumprindo a sua obrigação para que todo mundo saia ganhando, para que a população saia ganhando, para que a gente tenha um bom serviço prestado na rede municipal da saúde e para que o hospital também possa desempenhar o papel dele de maneira satisfatória para a população. Porque senão fica, a rede básica não atende, o povo fala mal, e com razão, e depois fala mal do hospital, porque ele vai lá, fica 2, 3 horas. É evidente, a pessoa está lá com uma dor de cabeça. Precisa tomar o remédio? Precisa. Mas chega o cara infartado, chega o cara do acidente, chega o cara... Então é uma situação bastante delicada, mas que a gente vai trabalhar com tranquilidade. Nós vimos várias experiências que se passaram. No governo passado agora, por exemplo... o pronto-socorro assumiu, o Hospital de Matão assumiu a coordenação dos ESFs, assumiu a coordenação do SAMU, depois não pagou, teve que voltar tudo atrás. Pagou. Quer dizer, a gente precisa resolver essa questão, precisa equacionar todas essas dificuldades e cada um vê onde é que eu posso contribuir mais, onde é que eu posso contribuir menos, mas o importante é que a gente tenha a motivação, a vontade política, e isso o prefeito Adalto está plenamente convencido de que é esse o caminho que nós vamos buscar. O SAMU continua com o hospital? Não, o SAMU está alugado num prédio lá na rua São Lourenço. Sim, mas os serviços? Não, continua com a prefeitura, né? Ele voltou tudo com a prefeitura. Voltou também, porque na época voltou apenas aos EFFs, depois ficou pendente ainda o SAMU, né? Ficou por mais algum tempinho, pelo menos, ficou o SAMU ainda. Não, mas voltou para já voltou tudo para a prefeitura. Pouco se informava, a gente sabia muito pouco do que acontecia ali, né? A gestão está com o município. Com o município, né? Exatamente. Okay. Assim vai permanecer, você acha que terceirizar é um bom negócio? Não, na verdade, no início poderiam haver as terceirizações, mas hoje quase tudo está você pega, por exemplo, a estratégia de saúde da família, lá no início os agentes comunitários de saúde eram contratados também por processo seletivo, então eram contratados por terceirizado. Esse processo vem mudando muito com o passar dos anos, né? Conforme, e a gente vai vendo. Mas assim, eu acho que nós vamos fazer a discussão necessária, e onde a gente puder terceirizar, se tiver alguma possibilidade de terceirização e que o valor seja adequado para o poder público, mas a prestação de serviço seja de qualidade, não vejo nenhum problema na terceirização. No caso específico do SAMU, são profissionais naturais da rede, então eles são contratados pela rede e assim devem permanecer, não vai haver mudança. O que vai haver mudança é no local do SAMU. Isso não tenha dúvida, porque hoje nós estamos gastando R$5 mil de aluguel naquela sede lá. A gente vai buscar algumas alternativas. Só para você ter uma ideia, Daércio, o município hoje está gastando R$108 mil com aluguéis. É uma discussão que a gente precisa fazer, tomar medidas no sentido de
fazer uma redução desse gasto, porque é um gasto importante. E 50% desse valor que o município gasta está na Secretaria da Saúde. Só da saúde? Metade? Metade está na Secretaria da Saúde. Só para você ter uma ideia, a sede atual da Secretaria da Saúde gasta R$18 mil, quase R$18 mil por mês de aluguel. Aí depois nós temos Que é onde? Aqui na rua Cesário Mota, aqui ao lado próximo da sede da Fiesp. Onde ela... No antigo Objetivo. É onde era ali uma escola, né? Exatamente. Então você tem um aluguel ali. Primeiro, fisicamente, já é um local que criou uma dificuldade para a população. Porque normalmente a população mais carente, que não tem carro, não tem condição, ele vinha de ônibus até o centro da cidade, você estava próximo ali, a 200 metros da Secretaria da Saúde. Hoje o cara tem que sair do ponto de ônibus, descer até a Secretaria da Saúde, aí ele pega uma autorização para remédio, ele tem que descer lá próximo da cachaçaria para poder pegar o remédio. E vocês pensam em levar a Secretaria para onde? A princípio, Daércio, nós estamos vendo aqui algumas possibilidades, nós estamos discutindo essa semana aqui, vamos ver algumas propostas, mas a sede da Secretaria da Saúde está vazia. Nós estamos gastando nós estamos gastando 18 mil de aluguel na atual sede, nós estamos pagando R$2.800 de aluguel onde está a farmácia e estamos pagando R$4 mil onde está o depósito de remédio. E aquele prédio lá é gigantesco, né? Pois é, e nós temos a Secretaria da Saúde vazia, né? Então... Embora ali, me parece que não é bem um pagamento, houve uma negociação de saldos de impostos. Enfim. Aquele prédio onde era a secretaria? Aquilo foi ainda no governo do ex-prefeito Tadeu Gimenez. O Tadeu Gimenez fez, na época, uma negociação com o Ministério da Previdência Social, na época não era o INSS, era o INPS ainda, né? Chamava na época. E aquele prédio acabou vindo para o município, ele é de propriedade do município. A gente precisa... Não, o prédio da atual secretaria. O prédio da Secretaria da Saúde. Não, o prédio da Secretaria da Saúde aqui próximo do centro, da Praça Matriz aqui. Ah, tá. Não o da escola. Não, da escola é particular, paga-se o aluguel. Aliás, ficou pagando aluguel vários tempos. Fechado, exatamente. Né? Mas aí não era um aluguel, me parece que pelo que eu soube. Depois houve uma negociação de trocas de débitos municipais com... de qualquer forma... Bom, de qualquer forma, o dinheiro no final da conta, sai do bolso de alguém. Perfeito. Do povo, com certeza. Então... Mas, de qualquer modo, agora, e você pretende, então, desculpe, eu vou ir para onde? Nós estamos fazendo uma discussão essa semana, eu, inclusive, vou junto com o Júlio, que é o nosso secretário de obras, nós vamos lá hoje ver quais são as condições físicas da Secretaria da Saúde. Eu preciso resolver essa questão, até porque, assim, no prédio atual da Secretaria da Saúde, nós temos o terceiro andar, ela tem 3 andares, 2 estão tomados pelo atendimento da Secretaria da Saúde, pela vigilância sanitária, e pela estrutura burocrática da Secretaria da Saúde, vamos dizer assim. E nós temos o terceiro andar que está totalmente vazio. Está vazio, completamente vazio, quer dizer, está lá, ou a gente ocupa aquele espaço, ou então a gente devolve o prédio, que eu acho o melhor caminho no sentido de economizar esses recursos. Então nós vamos na Secretaria da Saúde, a um outro local que o prefeito Adalto determinou que a gente faça um estudo do local, que é um prédio que pertence ao município, é uma área muito grande, que é aquela do Pinheirinho, que tem ali na rua Rui Barbosa, próximo do Cruzeiro, ali na Vila Buscardi, Vila Santa Cruz, ali. Você tem uma área ali que é do município, está, eu não diria sem uso, ela deve estar sendo usada por alguma coisa, mas ela poderia ser melhor aproveitada, aquele local. Então nós temos aí várias oportunidades, vários locais que podem ser melhor aproveitados e reduzindo o custo desses aluguéis. Bem, meus amigos, o fato é que, com o passar dos anos, foi diminuindo sensivelmente o número de médicos de especialidades atendendo aqui em Matão. Eles foram deixando por entender que seria inviável para suas necessidades, que as condições não eram nada favoráveis, por razões desse tipo. Eles foram saindo. Os médicos de Matão, conhecidos já dos pacientes e tudo, das mais diferentes especialidades, foram deixando de atender. Criou-se aqui um vazio de especialidade gigantesco para depois ser parcialmente suprido por uma empresa privada, contratada, a Univida, que predominantemente contratou médicos de fora, em detrimento dos médicos locais, como disse, já conhecidos dos pacientes e vice-versa. O fato é que é um setor que realmente fez falta, né? Essa relação mais próxima dos médicos daqui, com o público daqui, com os pacientes daqui, e mesmo a quantidade de especialidades e de médicos disponíveis. Foram anos muito complicados. E vocês herdaram essa privatização.
E devem ter percebido o quanto muitos médicos fazem falta, e preferencialmente os médicos de Matão mesmo. E esse vai ser o assunto do próximo bloco, dentro de um minutinho só. Nós vamos tratar como é que vocês pretendem se relacionar com essa o que vão fazer com essa privatização que foi feita, e como é que vocês pretendem recompor o quadro de especialidades em Matão, tão prejudicado nos últimos tempos pela debandada de médicos, pelas razões deles, do atendimento ao município. Ademir, o histórico praticamente eu passei no fechamento do bloco anterior. A situação é esta, de poucos médicos, poucas especialidades, e aquelas disponibilizadas estão todas prestando serviço via Univida, que é uma empresa que foi privatizada, é um setor que foi privatizado pela administração anterior. Em primeiro lugar, o que é que vocês pretendem fazer com essa herança da privatização feita? Eu, na verdade, assim, ontem eu já conversei com a empresa, com o responsável da empresa. Durante o período de transição eu já havia feito uma discussão com ele para entender o que aconteceu, como é que eles chegaram aqui. Foi através de uma licitação e eles são contratados por consulta. A prefeitura deveria fazer a demanda, apresentar a demanda para que eles pudessem atender a população. E aí o que acontece? A demanda é da empresa, né? A demanda, a forma como está colocada é uma demanda da empresa, porque como você tem vários médicos profissionais que são de fora de Matão, eles acabam conduzindo o atendimento em determinados dias. O cara não vai vir aqui para fazer 1, 2 consultas, ele vem para fazer um monte de consulta. Num único dia. Exatamente, num único dia. Aí você tem lá na Unidade Básica de Saúde, eu vi relatos ontem das coordenadoras das unidades de colocar 80, 90 pessoas dentro de uma unidade básica de saúde para atender naquele dia determinado que está colocado. Então, absolutamente não é isso que nós desejamos. Não é isso que a população de Matão quer. A gente tem toda uma estrutura criada, como eu acabei de dizer agora, nós temos 7 unidades de saúde espalhadas pela cidade. Quer dizer, é possível a gente prestar um bom serviço nas próprias unidades e sem, principalmente nessa época de pandemia, sem essa aglomeração toda que é feita. E de uma forma que a demanda seja estabelecida, controlada, planejada pela Secretaria Municipal de Saúde e não pelo interesse privado que é feito dessa forma. Para atender, nada contra os profissionais, absolutamente. Não conheço nenhum dos profissionais que são contratados, vou ter oportunidade agora na Secretaria da Saúde. Até onde eu sei, nenhum é daqui. Todos os médicos são de fora. Eventualmente, um ou outro daqui de Matão é contratado. Mas, assim, não é 100%. Tem gente de Matão também que foi contratado num período ou no outro. Até porque, assim, em relação à demanda, numa das conversas que eu tive com o proprietário, com o responsável pela empresa aqui, ele me disse que a prefeitura ela tem uma previsão da licitação de fazer 1.000 consultas por mês. Foi contratado a um preço de R$40 por consulta. Isso daria um caixa da prefeitura de desembolso de R$400 mil por mês. Mas a prefeitura fazia 50, 60, 70 mil por mês. Então nunca ocupou todo esse atendimento. Nos meses de outubro e novembro... Então a empresa também não está satisfeita com isso? Na verdade é isso. Ela tinha uma estimativa para ser contratada, ela vem com uma expectativa para poder contratar. Ela também não foi contratada. E por conta disso, você não contrata toda a estrutura necessária para atender toda a demanda. Você vai de acordo com o que vem para você. Você vai de acordo com a demanda que tem. Então, se esse mês eu pedir 200 consultas, ele vai contratar um profissional para poder atender aquelas 200 consultas. Quer dizer, então a gente fica refém da condição de aportar os funcionários, os profissionais responsáveis, e a gente não consegue atender a nossa demanda. Então, com médicos de fora. O que me parece não ser a melhor alternativa para resolver o problema. A melhor alternativa é aquela determinada pelo prefeito Adalto Scardoelli. É a retomada dos médicos profissionais. Isso que eu ia perguntar. A retomada da relação com os nossos médicos, nossos profissionais aqui de Matão, com os médicos de família, que atenderam durante anos na rede pública de saúde. E que tem um problema, a gente precisa discutir o problema e resolver o problema. Arrumar uma alternativa jurídica. Se não é possível, os médicos, pelo concurso público, são contratados para fazer 4 horas por dia, se não é possível esse tipo de atendimento, e esse foi a razão. Da demandada dos médicos, porque os nossos profissionais aqui, eles atendiam na rede, eles têm os seus consultórios particulares, eles prestam serviço para o único prestador de serviço, que é o hospital em Matão, fazem cirurgia, tem atendimento
atendimento ambulatorial. Planos de saúde. No hospital tem plano de saúde, quer dizer, então é inviável o concurso público, a participação deles através do concurso público naquelas 4 horas, então nós vamos buscar uma alternativa de comum acordo com os médicos. A nossa lei orgânica e a lei de licitações, ela permite a contratação, por exemplo, por cláusulas uniformes. Quer dizer, você estabeleça uma regra onde todos os médicos vão prestar o serviço, no caso, os médicos vão prestar o serviço da mesma maneira, com as obrigações que ele tem, com os horários, com os locais que ele... Então basta a gente planejar isso de uma forma bem planejadinha, a gente consegue retomar essa contratação com os médicos de uma outra forma, não pelo concurso, mas pela PJ, pela pessoa jurídica dos médicos, mas nós vamos arrumar uma alternativa. Por essa ideia, a Univida está descartada. Eu acho que não, que eles também não possam participar com seus profissionais desse mesmo processo. Eles podem participar, porque o processo ele não é fechado para quem mora em Matão. Nós não podemos absolutamente fazer essa discussão, inclusive no concurso. Eu abro um concurso público, você pode vir profissionais de fora participar do concurso. Então a questão não é fechar a porta para este ou para aquele. É que a forma como está contratada, a alternativa que se arrumou para contratar, para se... vamos dizer, para solucionar aquele problema que tinha no local, que era da perda dos profissionais, foi essa. Mas, a nosso ver, não é a melhor solução. A melhor solução é a gente retomar a discussão com os nossos profissionais. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos mais de 100 médicos na rede e hoje nós estamos com 23. Como? Nós tínhamos mais de 100 médicos na rede, hoje nós temos 23. Nós temos 23 profissionais só contratados na rede e mais 7 médicos no... Do total? Do total. Incluído nessa Univida aí? Exato, não. Fora a Univida, contratadas pelo poder público. Pelo município. São servidores do município. De 100 e poucos caiu para 23 profissionais, que é o que nós temos na rede hoje. Os demais são contratados nesse sistema da Univida e, evidente, aquilo que eles nos socorrem no dia a dia. Esses números todos, quer dizer que eram 22 ESFs e... Eram 22 equipes, né? Equipes. Exatamente. Hoje são 15. Exatamente. De 22 caiu para 15. Na verdade, assim, as equipes estão aí, mas elas precisam de... Por exemplo, você não contratar o médico, você não contrata o profissional, não vai contratar a enfermeira. Então, a gente tem vários problemas, Daércio, dessa questão do atendimento da população. E eu fiquei, assim... Eu vou checar hoje, eu vou ter uma reunião agora às 3 horas da tarde, hoje com as coordenadoras de ESF. Mas para você ter uma ideia do nível de organização que a gente está na rede hoje... chegou ao meu conhecimento que os nossos agentes comunitários de saúde, eles estão dentro das unidades. Quer dizer, o cara que é contratado no programa dividido para atender a população, ir lá fazer o contato com a população, fazer o cadastro, esse cara está colocado, esse profissional está colocado dentro da unidade básica de saúde, dentro da estratégia de saúde da família. Quer dizer, nós não temos o agente comunitário lá. Trabalhando na ponta, trabalhando lá com a população. Então nós não temos médico, nós não temos agente, não que não tem, eles existem, nós temos 65 agentes comunitários de saúde na rede, mas eles estão dentro das unidades. Então eu vou checar esse problema mais de perto e pedir, inclusive conversando com o prefeito Adalto ontem, ele disse que vai convocar a população para que a população seja a fiscalizadora desse processo. Nós vamos dizer para o povo, olha, eu tenho tantos médicos, eu tenho tantos agentes comunitários de saúde, então se ele não bater na porta da sua casa, que é a obrigação dele, nós vamos pedir para que o povo nos ajude a fiscalizar, porque é inaceitável que a gente tenha uma estrutura dessa e que essa estrutura não esteja lá na ponta, e principalmente no momento desse que a população tem essa dificuldade da falta de médico, tem a dificuldade da falta de remédio, e aí os nossos profissionais estão recuados dentro das unidades, quando deveriam estar na rua fazendo o trabalho. Então, é isso que eu quero descobrir, vou conversar com as coordenadoras hoje. Se a questão for falta de equipamento, o que é? A prefeitura deixou de dar as condições, criar as condições para o profissional trabalhar, não comprou o EPI, o equipamento, não colocou a máscara, não colocou o avental, porque o trabalho dos agentes comunitários da saúde, ele não pode falar que não vai lá trabalhar com a população, porque ele não pode correr o risco de transmitir por causa da pandemia. A gente tem condições, a prefeitura tem condições, tem recurso, se não tiver nós vamos buscar o recurso para dar as condições para o nosso profissional para que ele possa lá na Mas ponta essa não pode ser a desculpa para não atender. Evidentemente que não. Você imagina se os médicos e o hospital falar que... Você imagina se os médicos e o hospital falar que não vai trabalhar porque pode contaminar as pessoas. Nós vamos para onde, então? Se nós não temos médico, não temos hospital, não temos agente comunitário de saúde, não temos profissionais, EPI. Não tem EPI, então não tem jeito. Então, se a condição for
por erro da prefeitura, por equívoco da prefeitura, da unidade básica de saúde ou da Secretaria da Saúde, nós vamos corrigir isso para que os nossos agentes comunitários possam prestar o serviço para o qual eles foram contratados. Você está dizendo aí que conversou com os coordenadores da ISF, os coordenadores, não sei o quê, tá? E com os médicos, com quem que você está conversando? Quem é o intermédio? Quem é digamos assim, o portador dos médicos nessa negociação? Eu vou fazer essa discussão muito em breve, eu não sei se essa semana ainda, porque como eu te disse, ontem eu fiz com as unidades básicas de saúde, agora meio-dia eu vou falar com a Cássia e com os outros 4 profissionais das farmácias, eu quero discutir essa questão do remédio. Às 3 horas da tarde eu vou falar com as coordenadoras de ESFs. Amanhã eu tenho pela manhã uma reunião com o pessoal do Centrinho, depois eu tenho uma reunião com o CAPES e o CAPES-AD e também com o NASF. Então, assim, eu estou pegando toda a estrutura da Secretaria da Saúde, que são os de ponta de atendimento lá, para mim sentir qual é a real necessidade que a gente tem, quais são as demandas que estão colocadas. Ontem, por exemplo, as coordenadoras me falaram sobre a questão do atendimento. E logo em seguida, dado essa demanda dos médicos, por exemplo, aí eu vou partir logo em seguida para essa questão dos médicos. Ela vai ser feita uma discussão junto com o hospital, com o papel do hospital, como é que a gente vai resolver isso, e também depois com os nossos médicos, para que esses nossos médicos possam nos ajudar lá na rede básica para a gente consertar. Então, no máximo, até a semana que vem, não tenha dúvida, nós vamos ter a reunião, vocês vão ser convidados também para participar, para que vocês possam acompanhar toda essa discussão e a gente vai arrumar uma solução para isso. No último bloco, dentro de um minuto, vamos tratar sobre pandemia. Também vocês herdam ou entram no governo dentro de uma situação que, se não é tão nova como foi no ano passado, ela agora também foi acentuada aí com números Brasil afora. Aqui a gente sente de alguma maneira também esse aumento dos números e tudo. Vocês podem ter herdado algum dinheiro remanescente dos valores que o governo federal mandou para Matão e podem dar manutenção àquilo que o Schettini vinha fazendo, ou podem criar um novo enfrentamento. É isso que eu queria saber, o que passa na cabeça do prefeito, na sua, em relação à pandemia em Matão. Eu deixei esse último bloco propositalmente para a gente tratar sobre a questão da pandemia, né? Que há muito que se faz por ordem do governo federal, até estadual, mas há muito que o município tem ou pode fazer. E a sensação que a gente teve desde o princípio é que o município não teve uma ação assim perceptível, quer dizer, conversando com as pessoas e tudo, você nota que as pessoas não sentiram a parte do município nessa pandemia, sob a forma de testagem à exaustão, ou testagem pelo menos numa condição maior do que essa que foi testada, que foi muito pouco. Pontos específicos para atendimento desse tipo de situação. Do ponto de vista da informação mesmo, foi muito truncado. Nós tivemos enormes dificuldades em pandemia entrevistar o secretário, que inúmeras vezes respondeu: não estou autorizado a falar. Ora, é um médico. Se ele não estava, quem mais poderia? Então, mesmo em termos de informação, quer dizer, nós não percebemos aqueles milhões de reais investidos. Não percebemos ele. Não se notou esse dinheiro que o presidente Bolsonaro disse que mandou para cá, como mandou para o resto dos municípios, que fizeram nas suas entradas, nas suas vias de acesso, aqueles bloqueios, enfim, fizeram alguma coisa perceptível. Nós não sentimos isso em Matão. É como se o dinheiro tivesse ficado lá guardado e não utilizado. E aí a minha primeira pergunta é esta: vocês chegaram a saber se esse dinheiro veio e no que foi investido? Já foi possível saber o destino desse dinheiro federal para a pandemia, o enfrentamento à pandemia em Matão? Nós vamos, na verdade, assim, nós estamos levantando todo esse processo, mas assim, todos os recursos que vieram, somando os recursos do governo federal, os recursos do governo do estado, também os recursos que vieram da lei Aldir Blanc, que era para atender os profissionais nesse momento de pandemia, os profissionais da área de cultura, somando tudo, nós chegamos aos valores de 14 milhões e alguma coisa. Todos esses
recursos. Essas ajudas aí chegariam a 14 milhões. Todos os programas chegam a 14 milhões. É um valor, inclusive, que está disponível no site da Prefeitura. Nós temos lá alguns links no site da Prefeitura onde você pode acompanhar essa discussão. Todos os recursos foram empenhados em despesas, foram pagos. Eu pedi ao secretário William para que me passasse um relatório, e ele vai fazer isso ainda hoje, me passar um relatório de todas as despesas. Essencialmente, até onde eu pude acompanhar, nós temos uma boa parte desse recurso investida com despesas com o prestador de serviço, que foi o Hospital Carlos Fernando Malzone, não porque houve um direcionamento do recurso para lá, porque ele é o único prestador de serviço. Quer dizer, então os atendimentos acabaram sendo feitos lá na ponta com as pessoas propriamente doentes, né, que foram atendidas ali. Então a maioria dos recursos foram investidos ali. Mas eu vi algumas compras que foram feitas de equipamentos de proteção individual para os servidores. Nós tivemos, inclusive, você estava falando dos testes agora há pouco, a Prefeitura está licitando, é um processo de licitação que está acompanhando. No último dia 18 de dezembro foi aberta uma licitação onde está se comprando 10 mil testes de coronavírus, 5 mil testes para dengue, 2 tipos de testes para dengue também, porque agora a gente entra num período de possível epidemia de dengue. Então a Prefeitura já estava se planejando e fazendo, a Secretaria da Saúde já estava fazendo essas aquisições. Deu um problema na licitação porque algumas empresas questionaram, então ela está agora numa fase de recurso, né, mas muito provavelmente mais 15, 20 dias, no mais tardar, a Prefeitura vai estar adquirindo esses testes também com recursos. Já pagou? Já pagou? Não. Esse a gente está aguardando ainda a licitação. Mas há dinheiro dessas destinações aí para pagar isso? Não, dos 14 milhões já foi. Essa já é com recurso próprio. Então é isso que eu queria saber. Você está falando de algo que a Prefeitura começou em dezembro. Sim. A intenção, então, de comprar. Sim. Mas diríamos dos recursos destinados, há dinheiro ainda para pagar, por exemplo, esses testes todos? Ou isso aí foi empenhado lá para pagar agora? Não, isso vai ser recurso que vai ser pago na atual gestão. Não Daquele vai ser dinheiro da todo COVID, lá já gastou tudo? Já gastou tudo. Até dezembro? Já gastou tudo. Todos esses recursos já foram empenhados, pagos, então não há mais esse recurso. Quer dizer, o que a gente torce, inclusive, que não tenha mais esse recurso, né? Quer dizer, o que se tem do governo federal é que talvez a continuar, a se manter a pandemia, vai acabar tendo mais recursos para os municípios, mas a gente torce para que não tenha esse recurso. Então, dos milhões todos gastos aí desse dinheiro todo, a maioria foi para onde? Para o hospital? É isso que eu estou dizendo. A grande maioria foi para o prestador de serviço, que é o hospital. Não estou dizendo que foi integralmente para isso, pelo amor de Deus. Mas dentro do que seria atendimento de Covid. Exatamente. Que é no pronto-socorro. Exatamente. Que tem um pagamento mensal regular também. Não é no pronto-socorro, também porque o hospital não tem só o pronto-socorro que recebe da Prefeitura, né? O hospital, nós temos o pronto-socorro, que é onde tem uma discussão jurídica, inclusive, que, aliás, na próxima sexta-feira, agora o William já vai fazer o pagamento de 590 mil reais do hospital relativo ao mês de dezembro. Então nós temos essa questão do hospital do pronto-socorro, que é pago pela Prefeitura através de uma subvenção. Mas Covid tinha que ser a parte. Então, que são contratados em contratos separados. Você tem uma parte de outras prestações de serviço feitos com o Hospital Carlos Fernando Malzone, que são através de contratos de prestação de serviço. Então nós não temos só o recurso do pronto-socorro. Nós temos recursos também de contratos que o hospital presta serviço também para o município. Ele faz serviços de exames de sangue, exame de urina, todo tipo de exame. Mas o dinheiro do Covid está pagando isso? Quando eram de exames relacionados à Covid. Sim, quando eram de exames relacionados à Covid. Então é esse levantamento que eu pedi para que o William faça e me entregue. Ele se comprometeu a entregar hoje para mim, para que a gente tenha condições, inclusive, de mostrar para a população aonde foram investidos esses recursos da Covid, e para que todos tenham conhecimento e a partir daí a gente planejar as atividades que nós vamos fazer daqui. Você já pode afirmar que o dinheiro foi gasto? Sem dúvida, foi inteiramente gasto. Ele foi empenhado e gasto. Fora esses testes que estão sendo comprados aí, que isso aí não foi pago ainda. Isso vai ser pago pela atual administração. O que o município fez de março até dezembro, que eu repito, não foi uma coisa perceptível. Só se lá entre os médicos, na intimidade de hospitais e tudo mais, eles tenham percebido. Eu estou dizendo, do ponto de vista do cidadão, ele não percebeu esses milhões todos investidos. É isso que eu quis dizer. A gente não notou isso, não percebeu
E assusta saber que já foram gastos, para ser bem franco com você. Mas é bom que a população saiba que o hospital tem um pronto-socorro, pelo qual ele já recebe 590, quanto é lá? 590 mil. 590 mil. Vem recebendo, inclusive, atrasados aí por ordem judicial e tudo. Inclusive, uma das parcelas foi paga e teve que devolver com dinheiro de Covid. E aí foi toda uma demanda judicial aí, teve que... Enfim, mas não vem ao caso aqui agora. Eu só me lembrei disso porque aconteceu ano passado. Então você tem 590 mil, que é o que o hospital cobra para atender extra Covid no pronto-socorro, que é ali também junto ao hospital. Ponto. E quando você diz que o dinheiro, que é outra coisa, de Covid, pagou os procedimentos do hospital, como é que o hospital fez para separar Covid do atendimento de pronto-socorro normal, que já é pago por outra verba? Não, mas assim, a prefeitura tem vários contratos com o hospital. Você tem um contrato que antigamente era subvenção, que era repassado para ajudar o pronto-socorro, que não é municipal. O pronto-socorro é do Hospital Carlos Fernando Malzone. E que a prefeitura repassa, antigamente era subvenção, e com o passar dos anos houve uma mudança jurídica nesse processo, e hoje ele tem um contrato de prestação de serviço, que é a questão do atendimento no pronto-socorro, o atendimento emergencial. Como o município não tem o atendimento emergencial, ele não tem um pronto-socorro municipal próprio dele. Houve, durante os governos do prefeito Adalto e Chico Dumont, a intenção de se instalar lá no Bairro Alto, como todo mundo sabe, a UPA, que era um convênio com o governo federal. Mas o município mesmo não tem, através da Secretaria da Saúde, um serviço de pronto atendimento e emergencial. O que tem é o Hospital Carlos Fernando Malzone, que sempre teve um pronto-socorro e que há uma contribuição do município, e essa é a grande discussão que existe há vários anos na cidade, quanto é que a prefeitura tem que participar com a sua contribuição. Anos foram através de subvenção, anos através de contratos. Hoje é um contrato existente de R$590 mil, que eu lhe disse agora há pouco vai ser pago até na próxima sexta-feira. E a prefeitura ela tem outros contratos. Por exemplo, o hospital ele presta um serviço, ele tem um instrumento jurídico chamado contratualização, que é feito com o governo do Estado de São Paulo. Então tem uma quantidade de exames que o governo do Estado de São Paulo paga diretamente para o hospital para que ele preste serviço. Esses serviços desses exames são feitos em parcerias, realizados inclusive com autorização da Secretaria Municipal de Saúde. O cara vai lá no posto de saúde, pega, autoriza, vai no hospital, faz, e o hospital recebe do governo do Estado. Mas os exames que são pagos pelo governo do Estado não são suficientes para atender a demanda da população. Então, o que acontece? Aí a prefeitura ela tem um contrato que nós chamamos, que a prefeitura chama de contrato excedente, de exames excedentes. Quer dizer, aquilo que está acima do que é pago pelo governo do Estado de São Paulo, a prefeitura paga. Então nós temos contrato de exames laboratoriais, nós temos contratos de imagem e som, que aliás é uma demanda reprimida, muito grande. E é caro. Exatamente, que é um serviço caro. Então esse contrato nós temos com o Hospital Carlos Fernando Malzone, que tem também prestadores de serviços terceirizados, imagem, por exemplo, dentro do próprio hospital. Então esses contratos, eles são usados pela prefeitura para fazer os exames que não são cobertos pela contratualização do Estado de São Paulo ou pelo governo federal. E nesses exames, tem vários tipos de exames que são feitos na época da Covid que podem ser contratados do hospital. Então há despesas nesse sentido que podem ser usados recursos de Covid. Assim como o próprio Hospital Carlos Fernando Malzone recebeu durante esse processo da pandemia também recursos do governo federal, do governo do estado, direcionados diretamente para a unidade hospitalar, né? Porque ele também presta serviço para o governo do estado e para o governo federal. Então há todo um conjunto aí que é possível fazer essas adequações e a prefeitura pagar as despesas. Então não há, a discussão nesse sentido não é nem de legalidade, a discussão nesse sentido é de aquilo que você está falando, da percepção dos serviços que foram prestados, que foram realizados. É essa a discussão que tem que ser feita. Durante a pandemia, a Araraquara anunciava testagens em grande número, em abundância, pela sorte, inclusive, de ter lá sediada a Unesp, né? Certificada a fazer os testes de Covid. Então testou muito, talvez uma das cidades brasileiras que mais testou, sobretudo porque tem lá essa unidade aí apta a fazer isso. Foi um privilégio de Araraquara. Os municípios podiam, e agora hoje está anunciando testagem em massa de novo, no noticiário de hoje, inclusive, lá de Araraquara.
É verdade que os municípios da região podiam também fazer seus entendimentos com a Unesp e testar. Mas a testagem é muito tímida perto daquilo que Araraquara faz lá, onde está sediada a Unesp. Daí, a semana passada, quando entrevistei o prefeito eleito de lá, o reeleito, Edinho, eu perguntei a ele, escuta, e os municípios da região, como é que ficam? Porque ele falou, não, todos estão testando com a Unesp. Eu falei, todos, mas a quantidade é muito pequena. E Araraquara, o senhor está testando, é à vontade mesmo. Gente de Matão está indo lá para testar, para você ter uma ideia. Porque lá chega, testa mesmo. E aí testam até a família inteira do cara. É um negócio muito facilitado, que nós não temos em Matão. Testamos muito pouco, foi tudo muito minguado aqui. Então, daí vem a minha pergunta. O que é que você... Não há como, em Matão, criar um ponto de vacinação como a Araraquara está fazendo, a partir de um entendimento de vocês com a Unesp? Você já foi saber se isso não é possível fazer? Você falou ponto de vacinação, ponto de testagem, né? De testagem, desculpa, vacinação. Deus queira que seja logo, mas desculpa, é de testagem. Esse ainda virá, se Deus quiser. Então, nós vamos assim, como eu lhe disse agora há pouco, o Daércio, na verdade, assim, você tem hoje, você deve estar acompanhando os boletins da prefeitura, evidentemente que diariamente são divulgados pela prefeitura e pelo próprio Hospital Carlos Fernando Malzone. Então a gente vê lá que nós tivemos até ontem 1.400, eu não vi ainda o boletim de hoje, mas 1.476 até ontem, né? Que são os casos confirmados. E esses 1.476, eles são parte de um processo de notificações que existem no município. Pra você ter uma ideia, a última que eu peguei eram de 5.692 notificações na cidade. Quer dizer, isso é uma soma de notificações, quer dizer, de exames que foram feitos na cidade, seja pela rede pública, seja pela rede privada, dos quais 1.476 se confirmaram, dos quais 1.476 foram notificados, dos quais 531 foram confirmados. Exatamente. Muito pequeno. Exatamente. A prefeitura, como eu lhe disse agora há pouco, ela está com um processo de licitação e aí é uma iniciativa da prefeitura que está contratando 10 mil testes para serem feitos pela prefeitura. Daqueles testes rápidos que são feitos para que a gente possa ter uma ação nesse sentido. E o prefeito Adalto agendou para essa semana uma conversa que nós vamos ter com a doutora Eliana Naim. É evidente que a gente tem que ser muito claro isso. Onde está dando certo as coisas, a gente precisa ir lá, ver o que é que está sendo feito, adequar para o nosso município para que a gente possa fazer também. Então, essa semana nós vamos sentar com a doutora... Será que é possível? É possível, nós vamos sentar com a doutora Eliana Naim, nós vamos ver essa discussão com a Unesp. A Prefeitura de Matão é parceira da Unesp, nós temos várias outras atividades feitas com a Unesp, então é implantar mais um trabalho, mais uma parceria. Quem sabe para uma testagem em massa? Quem sabe, vamos tentar fazer essa discussão, aquilo que for necessário. Olha, ontem eu fiz uma discussão com as coordenadoras da unidade e eu percebi também que no meio dos profissionais há uma discussão dessa necessidade, quer dizer, não é ponto pacífico que a testagem em massa seja uma solução. Mas existem as defesas pró e contra. É por isso que eu quero fazer com Araraquara, porque Araraquara tem know-how, foi considerada uma das melhores cidades do Brasil no sentido das medidas e iniciativas que se tomou nessa questão da pandemia. Então eu acho que a gente vai ter que ir lá fazer essa discussão, trazer ela para os nossos profissionais, trazer a informação, fazer as discussões necessárias, implantar aquilo que deu certo. Nós vamos fazer aqui também para que a gente possa reduzir ao máximo esse número de pessoas. Ok. Pergunta final o que esta administração vai fazer daquilo que era para ser o Hospital do Bairro Alto, HBA, que foi edificado para isso, que depois ia ser uma UPA e que hoje, pela opção do ex-prefeito Schettini, se tornou lá uma extensão de um curso de medicina de uma universidade de Araraquara. O que vocês vão fazer com aquilo? Olha, primeiramente, se o contrato que foi feito pelo município, independente da opção que foi feita pelo ex-prefeito, eu posso discordar dela e discordo, né? Mas isso não veio ao caso, porque agora você tem um contrato que está feito, a empresa foi lá, fez o investimento da forma como se adequa ao pedido que ela fez junto ao Ministério da Educação para colocar os cursos dele. Então, a opção está feita, o município, na administração anterior, fez essa opção, a gente... É irrevogável? Não, irrevogável nenhum contrato Daércio. Agora, se existem cláusulas de responsabilidades e essas cláusulas estão sendo cumpridas, é difícil de você revogar, porque qual é a condição que eu vou dar para revogar?
Eu só tenho que revogar um contrato se ele não está sendo cumprido. Assim como a empresa pode pedir a rescisão do contrato se a prefeitura não cumpre com a parte dela. Então, se o contrato estiver redondo e funcionando, não há mais o que o município fazer. Aquele prédio foi colocado à disposição por um determinado número de anos para que ele cumpra um determinado papel. Se ele não cumprir esse papel, não trazer os cursos que estavam lá amarrados no convênio para que funcione em Matão, então aí você pode pensar numa revogação. Salvo isso, essa discussão vai se cumprir o contrato e vai manter. Então não há mais o que fazer com aquilo lá. Por outro lado, nós estamos fazendo a discussão, e o prefeito Adalto já tem deixado isso claro, nós vamos fazer a discussão com o hospital, estamos fazendo. Era inclusive vontade, na época do prefeito Chico Dumont, o ex-prefeito Chico Dumont, quando nós inauguramos o fórum, no governo do prefeito Chico Dumont, inaugurou o fórum, estava ali o governador que veio para a inauguração e o Chico fez a solicitação para o governador para que o prédio do antigo fórum, porque essa foi uma discussão que foi feita pelo prefeito Adalto lá em 2010, quando nós começamos a discussão de construir o novo fórum de Matão, o prefeito Adalto queria que esse prédio viesse e essa foi a primeira condição colocada. O Chico Dumont continuou trabalhando para que isso ocorresse, mas no final, na inauguração do fórum, o governador acabou cedendo ele para o Hospital Carlos Fernando Malzone, que está ali até agora. Então, nas discussões que nós estamos fazendo, nós estamos aventando a possibilidade, nessa parceria que a gente espera costurar, que essa parceria dê certo com o hospital, para que a gente coloque ali naquele prédio onde era o fórum, que a gente crie uma estrutura que seja de um pronto atendimento, que seja de uma UPA, seja lá o nome que for dado para isso, mas que a gente crie as condições para melhorar esse atendimento do pronto-socorro municipal, de uma unidade de atendimento emergencial para facilitar a vida do hospital. Quer dizer, então a gente está trabalhando com essas possibilidades para que a gente, Matão, possa ter um handicap nessa área do atendimento emergencial, para a gente tirar todas essas dificuldades, esse gargalo que existe nesse atendimento emergencial. É claro que nós vamos trabalhar urgentemente para que a rede, eu volto a falar, a rede básica de saúde, ela tem que funcionar com médico, ela tem que funcionar com agentes comunitários da saúde, ela tem que funcionar com remédio, para que a resolutividade seja o mais amplo possível, para que o hospital sofra menos, para que o hospital tenha condições de prestar bons serviços no momento mais crucial que a vida precisa, que é da urgência, que é na hora que ele sofre um infarto, que ele sofre um acidente, que ele sofre um AVC, é esse tratamento que o nosso hospital precisa ter. E ele não pode ter lá uma quantidade enorme de gente na hora que ele precisa prestar esse bom serviço, que é na hora da essência da vida, ele está com um monte de gente, com aquele acúmulo, com aquela gritaria. Para trocar curativo. Exato, para fazer curativo que poderia ser feito na unidade básica de saúde. Então nós vamos cumprir esse papel, essa é a determinação do prefeito Adalto, nós vamos reestruturar naquilo que for necessário a rede básica de saúde, com remédio, com médico e com agentes comunitários de saúde, com profissionais que estejam preparados, adequados, com condições de trabalho para que a gente preste um bom serviço. Aliás, o remédio, nós já estamos, a população sofre muito, tem sofrido muito. Eu estou levantando, me chegou conhecimento, ontem houve uma opção do ex-governo, do ex-prefeito, no sentido, por exemplo, do remédio dose certa. Depois nós vamos trazer essas informações com maior clareza para todo mundo, mas a prefeitura tinha um programa, o governo do estado tem um programa que chama Dose Certa, que era um programa que distribuía remédios para todos os municípios através da FURP, que fica aqui em Américo Brasilense, que são remédios básicos como amoxicilina, dipirona, remédios simples que hoje é comum você ouvir falar a população que vai na farmácia e não consegue achar esse remédio. Por quê? Porque houve uma opção do governo anterior de não ter mais o programa Dose Certa na parceria com o governo do estado, no sentido do estado dar o remédio. A prefeitura fez a opção por pegar o recurso. Então hoje, para você ter uma ideia, ao invés do Dose Certa e o remédio vindo da FURP, o município está recebendo R$136 mil por ano para que possa comprar os remédios através de licitação. E aí você, na minha avaliação, que até agora eu acho um equívoco, porque na licitação você compra mais caro, deixa de receber da FURP, que é uma empresa estatal e que entregava regularmente os remédios para a população. Então, esse é mais um dos problemas que a gente localizou, mas que eu quero dizer para a população. Nós estamos empenhados nessa questão do médico e estamos empenhados nessa questão do remédio. Nós vamos voltar a colocar remédio nas unidades básicas de saúde para que a nossa população... Esse colchão social, Daércio, ele está destruído. Está destruído. Você pega essa situação de pandemia, a população sofre com desemprego.
aí ela vai no posto de saúde e não tem médico, ela vai no posto de saúde e não tem remédio. Então, nós não podemos permitir que essa situação perdure mais. Nós vamos arrumar a solução. O prefeito Adalto está empenhado nisso e eu vou estar junto com ele para resolver essa questão. Muito obrigado, Ademir. Eu peço aqui, digo aos ouvintes, né, que é uma entrevista que ficou bem longa, mas também porque complexo é a questão da saúde, né? E acho que com isso a gente fez aqui, aproveitando o assunto que é de saúde, né? Fizemos um raio-x do atual momento e daquilo que se pretende fazer no geral aí do setor da saúde, principalmente nas suas partes mais nervosas, vamos dizer assim, né? E mais complicadas de se administrar, que é exatamente esses atendimentos de especialidades médicas, dos próprios ESFs, o hospital, pandemia, tudo isso. Acho que tratamos de tudo um pouco nessa entrevista, que para tratar sobre tudo isso demandou um bom tempo, mas era necessário mesmo, daí a entrevista ter sido tão longa. Mas, e por isso mesmo agradeço, porque para isso ele disponibilizou aqui mais de uma hora, bem mais que uma hora aqui ao nosso programa, e por essa razão eu agradeço, secretário. Obrigado, viu? Daércio, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Quero dizer para você que eu estou à sua inteira disposição no momento que você precisar. Nós vamos estar à disposição para vir aqui para prestar as informações. Claro que hoje nós falamos genericamente, mas eu quero voltar aqui em outras oportunidades para a gente estar falando das soluções que nós vamos apresentar, discutir caso a caso, e aí com mais tempo discutir os casos, mas eu vou estar à inteira disposição. Muito obrigado. Coloco a secretaria, agradeço a oportunidade, desejo a todos aí um bom ano de 2021 e pedir para a população que nos ajude, e nós vamos, se Deus quiser, encontrar a solução. Muito obrigado por nos atender. Assim que nós o convidamos, imediatamente ele confirmou e marcamos aqui 7h30 da manhã. Às 7h10 ele já estava aqui para a entrevista. Ontem mesmo, assim que confirmamos a entrevista, a assessoria de imprensa já mandou aqui um currículo completo da sua vida profissional, a sua vida e tal. A gente fica... Não mandou aqui perguntas previamente feitas, como se jornalista fosse papagaio, né? Ficar repetindo as coisas. O jornalista tem que perguntar à vontade. Eu perguntei o que eu quis aqui. Sem papelzinho. E é disso que a gente fala, quer dizer, é cada um na sua função, mas tendo a atribuição preservada e o direito de trabalhar, né? Assim como o cidadão que está no serviço público entender que ele é funcionário do povo. Quem paga o nosso salário é o povo. Quem paga o salário é o povo. Se o salário não está bom, então vai trabalhar em outro lugar, mas é ele que paga, é o povo. E é a esse mesmo povo que a gente presta o nosso serviço aqui. Eu estou aqui por causa da audiência de vocês. O Ademir está aqui porque ele tem que prestar contas. É assim. A gente precisa ter essa maturidade de entender que tudo na vida é assim. Você tem ônus, que é gostosinho, né? E bônus. E no setor público, entre os bônus está esse da obrigação de prestar contas. Não ao jornalista, a um veículo de comunicação, mas informar a população, né? Por essa facilitação eu agradeço, não só a você, mas nesse episódio a assessoria de imprensa, que foi muito rápida lá também, em mandar os dados todos aqui pra gente, da sua vida profissional, de tudo, para ilustrar aqui as nossas entrevistas. Muito obrigado e bom dia mais uma vez, Ademir. Eu que agradeço, Daércio. Bom dia a você e os ouvintes. Um abraço a vocês todos. Muito obrigado.